Boa tarde a todos, boa noite a todos. Para alguns que não me conhecem, eu sou Juliano, sou um dos sócios da Tauari. Aqui no vídeo, além de mim, está o Molica, que é o gestor, e o Felipe Cotrim, que é o economista, a Gabriela, que é a responsável comercial pela Opportunity, o Rudney e a Helena. Molica, a despeito da gente estar em quarentena e trabalhando mais até do que a gente imaginava, eu queria que você falasse um pouco. Depois a gente pode até passar pelos fundos que você faz a gestão, ou pelo fundo especificamente do total, que eu queria ouvir um pouco. Mas eu queria ouvir a tua percepção e a percepção da casa. Qual o nível de interferência, ou você acha que é só ruído esse nível político, essa briga política? A gente tem um problema do vírus e agora tem um problema político. Até que ponto isso aí passa? Ou o pessoal já desconsiderou todo esse movimento aí de briga com Maia e etc.? Então, como que vocês querem fazer? Querem começar com perguntas direto? Acho que a Gabriela pode dar um overview da casa. Eu acho que a Gabriela, isso, eu ia falar um pouco sobre a casa. Olá, pessoal. Boa noite, Juliano e Helena. Muito obrigado por ter organizado a live. Acho que é super importante a gente ter contato com vocês e com os investidores direto. Só vou falar um pouquinho sobre a casa, para quem não conhece. O Opportunity é uma das casas aí pioneiras na gestão de recursos no Brasil. Então, a gente tem aí mais de 25 anos de história. Hoje a gente tem conosco cerca de 35 pessoas, mais de 35 pessoas dedicadas exclusivamente à gestão de fundos líquidos. Então, são pessoas que estão na mesa, na área de análise, na área micro e na área de risco. E hoje a gente tem cerca de 30 bi sob gestão só em fundos de ações e fundos multimercados. Então, isso nos coloca aí entre uma das casas maiores, né? E com certeza uma das mais antigas na gestão de recursos. Acho que isso nos dá algumas vantagens dessa longevidade toda. Não é a primeira crise que a gente está passando, né? Acho que já passamos por várias e já conseguimos sobreviver a várias. Tivemos vários aprendizados aí durante as crises. O Molica vai falar mais um pouco, mas hoje a gente vê qual a importância de ter sempre papéis líquidos nas carteiras, ter sempre opção de você ter a opção de sair dos papéis, né? Ter uma alavancagem controlada e ter um dimensionamento de portfólio de risco de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, vou passar a palavra para o Molica para ele falar um pouco do nosso cenário, dos nossos fundos e como é que a gente está se comportando aí nesse período de crise. Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de falar com vocês. Aí é sempre muito bom poder falar um pouco da nossa visão e da nossa estratégia aí para os clientes. A gente está com uma política de bastante transparência em tudo que a gente faz. Então, essa é uma oportunidade que a gente dá muito valor. Eu acho que, assim, eu vou falar um pouco, Juliana, você fez uma pergunta, eu vou falar um pouco do cenário geral. Eu acho que essa pergunta, eu endereço ela mais no fim o fim da minha exposição, que eu acho que aí fica coerente aí onde eu vou encaixar. Eu acho que se eu responder ela diretamente, vai ficar um pouco fora de contexto. E aí eu acho que é melhor eu endereçar ela aí no final da exposição, tudo bem? Combinado. Bom, essa crise aí, eu acho que a gente está eu estou no mercado desde 96, a gente já passou por inúmeras crises, passamos pela crise da Ásia, crise da Rússia, desvalorização no Brasil, crise da dot-com, crise da subprime, e agora veio essa crise. Eu acho que a crise tem muita semelhança com o que a gente já viveu no passado, mas eu acho que ela tem elementos novos aí que tornam um cenário bem desafiador. Eu acho que a principal dificuldade dessa crise é que, pela primeira vez, eu acho que a crise ela é gerada por um choque fora do Deixa sistema ele comigo. É um choque totalmente eu fora não vou do falar. sistema econômico, né, que se transmite para a economia. Acho que alguém não está no mudo, por favor. Então, é um choque fora do sistema econômico que se transmite pela economia quando você tem que lidar com a transmissão da doença. Então,
Vou pegar a crise mais recente, que eu acho que foi a mais profunda que a gente tinha vivido até então, que foi a crise da subprime. A crise ela foi gerada aí num momento de valorização excessiva de um setor da economia, o setor de housing, e tinha claramente uma bolha naquele setor que levou a uma alavancagem excessiva em várias frentes aí do mercado financeiro, e essa alavancagem acabou levando ao colapso de várias instituições financeiras. Então, a gente sabia um pouco a origem, tinha ideia mais ou menos de como lidar, e a gente sabia que era uma questão de tempo para o sistema absorver todas essas perdas, e a gente sabia que o sistema de preço ali era um vetor importante aí para estabilizar os mercados. Dessa vez, a gente teve uma crise aí de saúde. A gente não entendia inicialmente a profundidade do choque, a gente começou a ver a situação evoluindo na China. Já tiveram outros casos de virose que ficaram localizados lá. Você já teve o MERS, SARS, que foram todas crises provocadas aí de contaminação, provocadas por vírus, que acabaram ficando contidas na região, né? Então, inicialmente, a gente teve a interpretação que isso seria um choque localizado. Pela conexão que tinha no mundo e pela capacidade nova desse vírus aí de disseminar, a gente começou a perceber um espalhamento rápido aí para outras partes do mundo, principalmente quando chegou ali na Itália, ficou claro que a situação era mais séria do que a gente imaginava, né? Então, ali ficou claro que a expansão ela estava acontecendo numa taxa muito rápida e transmitindo de país para país e causando aí um colapso aí do sistema de saúde e provocando um número de mortes bem elevado. A gente teve que aprender também que a única forma de lidar com a doença imediatamente era o que a gente chama hoje aí de o lockdown, o distanciamento social. O distanciamento social ele foi implementado como uma forma de suavizar aí a velocidade de disseminação da doença para que você não tivesse um colapso do sistema de saúde nos países. Os países que fizeram esse lockdown antecipado acabaram se dando bem, assim, a doença foi relativamente contida. Na China foi muito rápido, não espalhou para todo o país, mas na Itália, que atrasou um pouco o início desse lockdown, a gente teve um colapso muito rápido. Então, ali, eu acho que naquele momento da Itália foi onde a gente percebeu que os países iam começar a antecipar essas medidas de lockdown e fazer com que elas fossem muito mais rigorosas. E a consequência óbvia disso é que é provocar um colapso da atividade econômica no mundo inteiro e consequentemente, afetar os mercados. Acho que a correção dos mercados ela foi numa velocidade sem precedentes. Em menos de uma semana, o mercado caiu para níveis recordes aí, numa velocidade que a gente nunca tinha visto em nenhuma das outras crises. Só para continuar a comparação aí com a crise de 2009, o mercado caiu ali de agosto de 2007 até começo de 2009, quer dizer, foram quase 2 anos de queda dos mercados. A taxa de desemprego só foi atingir o low nos Estados Unidos perto ali do primeiro trimestre de 2009. Então foram quase 2 anos de uma crise. E aqui, como você congelou a atividade econômica muito rapidamente, tudo parou, o mercado colapsou e a economia também, em um mês, ela está percorrendo toda a trajetória que demorou mais de 2 anos nas outras crises. Então, assim, a economia americana, a gente já está vendo níveis de desemprego que provavelmente vão superar todo o desemprego causado na crise de 2008, do subprime. Então, a profundidade dessa crise, ela é talvez sem precedente pela velocidade também. Então, eu acho que esse que impôs um cenário aí bem desafiador para a gente como gestor.
O lado positivo, eu acho que tem um pouco o lado positivo dessa crise, que eu acho que a gente também da crise de 2008, a gente aprendeu uma série de instrumentos aí da autoridade monetária e fiscal para tentar atenuar o efeito do choque. Então, lá em 2008, a gente demorou quase 2 anos para levar os juros a zero e para começar a comprar treasuries e MBS. Aqui, em menos de 2 semanas de crise, o Fed cortou os juros rapidamente para zero e já iniciou as compras e reativou vários programas extraordinários que tinham sido criados lá na crise de 2008, com a compra de commercial paper, compra de títulos privados. Então, e além disso, ainda teve a coragem de instituir novos canais para ajudar as pequenas e médias empresas que iam ser as mais afetadas pelo choque. Eu acho que esse lado positivo ajudou bastante os mercados e evitou talvez um colapso do sistema financeiro que certamente estava num caminho naquela primeira semana de crise. Em que ponto nós estamos agora, né? Vamos falar um pouco do ponto da doença. Eu vou falar primeiro da doença, o que ponto que a gente está, o que esperar e o que esperar das respostas econômicas. A gente está num ponto que as curvas hoje de disseminação, pelo esse lockdown mais agressivo que foi feito na maioria dos países, tem vários países que estão virando a curva. Então, a gente estava vendo os dados hoje de Europa, todos os países da Europa mostrando assim, novos níveis de casos estão caindo muito, as mortes estão caindo muito. Isso é resultado da quarentena bem sucedida que foram feitas nas últimas semanas. Está ajudando assim a conter a disseminação da doença. Nesse momento também eu acho que nos Estados Unidos a gente já passou o pico, estamos começando a ver aí uma diminuição do número de casos. O número de casos hoje em Nova York foi animador, acho que a curva está virando, e eu acho que o importante no Brasil também, né? Eu acho que provavelmente o pico aí a gente fez aí, tá talvez em torno do pico essa semana, ou fez aí no final da semana passada. A gente tem um pouco de dificuldade de afirmar isso, porque o Brasil é um dos países que menos testa. Então, infelizmente, eu acho que a gente está pecando nesse lado. A gente tem pouca informação aí sobre a disseminação da doença. Mas, assim, a informação anedótica que a gente tem que ainda, apesar de estar bem utilizado, o sistema de saúde não entrou em colapso aqui no Brasil. Então, é um sinal animador. Qual é o próximo passo aí? Eu acho que já estão começando a discutir as principais, um relaxamento dessas medidas de quarentena. Mesmo na Itália, no país mais afetado aí talvez da crise, a gente já está discutindo aí para o começo de maio a abertura de algumas atividades. Como que a gente imagina isso? Eu acho que do ponto de vista econômico, não vai ser uma questão de virar uma chave, que a gente está fechado e vai estar aberto. A abertura vai ser gradual, bastante gradual. Acho que início a gente vai ter atividades aí que não tem uma aglomeração muito grande de pessoas, onde o risco de disseminação é baixo, e vão começar a voltar. Então, comércio, pequenos comércios, indústria, parte de tecnologia, tudo isso vai voltar mais cedo. A gente vai começar a ver a volta da atividade aí, provavelmente aí no começo de maio. Mas ainda vai ser uma volta muito gradual. A atividade econômica volta muito gradualmente. Qual que é a importância nessa fase? Eu acho que nessa fase, para você administrar essa volta, a gente vai ter que aumentar dramaticamente, já é consenso isso nos países envolvidos, nos Estados Unidos está sendo discutido muito isso, aumentar o número de testes. Então, nos Estados Unidos hoje eles estão testando 1 milhão de pessoas por semana, eles vão dobrar essa quantidade aí até o final dessa semana, e o número de testes vai continuar crescendo. Então a gente vai ter um teste de uma parcela expressiva da população. E você desenvolver alguma tecnologia aí que eles chamam de contact tracing, que é uma forma de você dizer se você entrou em contato com alguma pessoa contaminada e eventualmente você afastar as pessoas que vão se contaminando novamente. Tudo isso para ganhar tempo,
eu acho que a gente consegue com isso, se for bem feito, a gente consegue com isso atrasar aí o pico da doença, consegue ganhar tempo para. Eu acho que tem que ter na cabeça que isso aqui, a gente só vai sair dessa crise quando a ciência avançar em cima do problema fundamental, que é combater o vírus. Então, a gente vai ganhar tempo para duas coisas. Primeiro, acho que tem um desenvolvimento dos antivirais, que é a primeira etapa. Acho que a gente vai ter resultados aí, talvez no próximo mês, aí, de algumas indústrias que estão já em fase avançada de teste. A gente pode ter em 1, 2 meses, talvez, um antiviral já no mercado. Esse antiviral provavelmente não resolve a situação. Você vai conseguir diminuir o risco de morte para os casos mais crônicos, mas não vai diminuir a taxa de disseminação. Então, essas medidas de quarentena e de cuidado com a reabertura vão ter que continuar, mesmo que se você descubra o antiviral. Aí tem duas outras possibilidades mais definitivas. Uma possibilidade seria você ter uma imunidade da população, o herd immunity que os especialistas estão falando, mas para isso você precisaria ter uma contaminação talvez de 50% da população, que é uma coisa muito, muito difícil de acontecer sem causar um caos na economia. Numa Itália da vida, as estimativas são que, mesmo numa situação caótica, a gente contaminou talvez 10% da população. Então, para chegar nesse herd immunity, eu acho que falta muito tempo. E a outra saída mais definitiva, essa sim talvez solucionasse o problema, seria finalmente o desenvolvimento de uma vacina. Hoje em dia tem talvez entre 60 e 70 empresas tentando desenvolver uma vacina. Mas, assim, os especialistas são unânimes em dizer que isso é coisa para 12 meses na frente, no mínimo. Então, assim, a conclusão da parte da doença é que a gente vai ter que ter esse cuidado, vai ter que permanecer por muito tempo. Essa abertura gradual, cuidado, e possivelmente para os países que foram mais descuidados, você vai ter uma chance de uma segunda onda e vai ter que voltar ao processo de quarentena até a gente conseguir desenvolver uma vacina aí, que talvez isso aconteça ano que vem. Então, é um processo bem gradual, que requer muito cuidado e muita organização da sociedade. Aí, vamos pensar agora os países, eu acho que estão na frente nesse processo. A gente está achando que na Europa, os principais países, Alemanha, Noruega, Suécia, todos esses estão mostrando uma capacidade muito grande de lidar. E para a gente, talvez o mais importante é Estados Unidos. Estados Unidos, eu acho que está desenvolvendo um programa mais de coordenação aí desse processo de volta. Começou uma discussão aí séria a partir da semana passada, que eu acho que eles entenderam bastante o problema e estão agindo nas fontes certas. Teste e uma tecnologia aí de contact tracing, de capacidade também de isolar as pessoas. Provavelmente disseminar o uso de máscaras, que isso já está também chegando a um consenso que ajuda bastante a diminuir a contaminação. Então, nos Estados Unidos, aí se você somar isso, a magnitude e a agressividade aí dos estímulos, tanto fiscais quanto monetários, a gente é o país que a gente está mais otimista aí na volta. Então, já falando um pouco do nosso portfólio, a gente nesse processo, a gente diminuiu um pouco a exposição em Brasil e aumentou a exposição em Estados Unidos. A gente está mais ou menos em bolsa, 2-1 aí, Estados Unidos versus Brasil. E Estados Unidos a gente está com foco aí, tentando também focar na parte de tecnologia, que a gente acha que é onde está mais protegido do choque. A Amazon, por exemplo, é um exemplo clássico de uma empresa que está quase no high aí de cotações, porque a mudança no comportamento da sociedade, ela caminhou, ela acelerou, eu acho, essa mudança tecnológica aí que estava acontecendo. Você já tinha uma mudança em direção a retail online, já tinha uma mudança na direção de entretenimento online via Netflix e similares,
cloud computing, comunicação também via videoconferência que nós estamos fazendo aqui hoje. Tudo isso já estava acontecendo, mas a mudança de comportamento, por coincidência, ela acelerou essa tendência em todos os aspectos. Assim. A gente vai passar para um mundo que essa tecnologia vai avançar de maneira que, na nossa opinião, aí vai ser dominante. E uma tendência que talvez acontecesse nos próximos 5 anos, vai acontecer no próximo ano. Então, eu acho que é esse lado aí que eu acho que vai se beneficiar dessa tendência. E aí, vamos trazer um pouco para o Brasil. Eu acho que para o Brasil, a nossa visão aqui não é das mais otimistas, né? Eu acho que o processo está confuso, falta coordenação. Você tem os governadores que agiram corretamente aí em puxar o lockdown aí muito antecipadamente. Eu acho que já estão colhendo frutos. Aqui em São Paulo a coisa está indo bem, pelos relatos que a gente tem da área médica. Eu acho que houve um sucesso muito grande aí no contenção da disseminação. Ainda é uma situação crítica, não está resolvida, mas eu acho que o lockdown funcionou muito bem. E você tem do lado do governo central, da presidência da República, informações desencontradas, né? Quer dizer, talvez uma estratégia política de focar nas perdas econômicas que esse lockdown vai gerar. Isso talvez seja impróprio nesse momento, eu acho que não tem alternativa em relação ao lockdown e manda uma mensagem confusa para a sociedade. Eu acho que a pergunta do político que o Juliano me fez, eu acho que primeiro eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com a imprensa. A imprensa foi bastante negativa com esse governo desde o começo. Então, ela se aproveita aí bastante viesada a cobertura, na minha opinião. Eu acho que do ponto de vista também do Congresso, eu acho que houve um comportamento muito oportunista. Em especial, essa última rodada aí de aprovar a ajuda aos estados foi um negócio vergonhoso que fizeram. Eles criaram um seguro sem limite que dá um incentivo para os estados diferirem imposto e darem incentivos fiscais, e o ônus fica inteiro com o governo e vai causar um buraco fiscal enorme. Do ponto de vista do Bolsonaro, ele ficou num corner. Acho que a atitude dele, obviamente, não é correta. Essas bravatas aí de regime militar, essas coisas, eu acho bobeira. Eu acho que é uma estratégia de quem foi para o corner e correu, na minha opinião, para o grupo cativo dele, de maneira talvez meio tosca, mas ele foi para os 30% dele e garantir que ele tem alguma sobrevivência política. Acho que no curto prazo isso gera uma tensão, mas eu acho que não afeta as principais iniciativas aí para combater a crise. Eu acho que pode ter um efeito mais duradouro de longo prazo. Acho que ele sai enfraquecido dessa crise. Vai ter dificuldade em retomar a agenda de reformas. O Congresso, a gente tem que lembrar que o Rodrigo Maia sai aí no final do ano. Não sabemos quem vai entrar no lugar e provavelmente vai pegar um Congresso aí muito mais arredio a seguir com a agenda de reformas. E a gente vai estar numa situação fiscal muito mais complicada, que essa crise ela forçou, e eu acho que não está errado, tá? Se for feita da maneira correta, a você ter um gasto enorme, vai jogar a dívida pública aí para algo em torno de 90% do PIB, vai ter uns 10% de piora na dívida pública. Então, assim, eu acho que sai de uma situação mais complicada do ponto de vista fiscal e politicamente mais enfraquecido. Mas eu acho que, assim, não dá. Eu acho que o Bolsonaro continua uma força política importante, vai ser um player muito relevante na próxima eleição. Não compra essa ideia de que ele está morto, vai sair, inclusive a própria retórica dele é uma retórica que vai colher frutos aí se a recessão for grande e não tiver um colapso no sistema de saúde. Ele vai se beneficiar, vai pegar uma externalidade aí da iniciativa dos governadores e vai ficar batendo em cima do colapso econômico que o lockdown gerou. Então, assim, para o público dele, para os 30% cativos, vão bater palma para ele. Acho que está surgindo lideranças aí que pode ser positivo. O Dória, eu acho que é o maior exemplo. Acho que sai forte dessa confusão toda, se não cometer nenhum erro aí nesse processo. Hoje mesmo
ele já divulgou aí uma estratégia para a saída da quarentena, que eu acho que foi inteligente, acho que alivia um pouco a pressão em cima dele, estava começando a ter bastante protesto. E eu acho que vai crescer isso, eu acho que a população, à medida que você vê que a doença vai sendo controlada, a parte, assim, a esmagadora maioria da população não tem o privilégio que a gente tem de poder estar trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalhava antes aqui de casa. Tem muita gente aí sem renda, com uma situação financeira complicada, as empresas quebrando. Então, eu acho isso vai crescer a insatisfação com essa quarentena. Eu acho que vai ter uma pressão para voltar às atividades. No Brasil, aqui, a gente tem um pouco de bolsa e a gente está muito convicto na aposta de juros. A gente, nessa crise, eu acho que a gente conseguiu tirar uma parte do nosso prejuízo em cima dos juros. A gente teve uma visão muito cedo que esse choque muito deflacionário, o Banco Central vai voltar a cortar os juros e esses juros ficam baixos por muito tempo. Então, assim, tem muito prêmio nessa curva de juros aí. A gente tinha posições, já estamos no estágio de diminuir da parte curta da curva e mantemos uma posição aí na curva de NTNBs, que também tiveram um fechamento expressivo aí nas últimas semanas. Então, acho que do meu lado é isso, basicamente a mensagem, aí eu abro aí para perguntas. Bom, vamos lá então. Tem algumas perguntas de nosso cliente aqui. Tem uma do meu mestre, João Albino, que ele fez no começo. Você já falou um pouco a respeito, mas o que eu acho importante, a gente tem visto aí que a China está bem otimista com relação à saída da quarentena, e que isso foi mostrado, inclusive, numa pesquisa da McKinsey, que cerca de 80% dos chineses estão otimistas com essa saída da quarentena e que isso vai trazer um crescimento lá. Você acha que, mesmo sendo mais lento a retomada no Brasil da economia, que esse otimismo pode aparecer por aqui e trazer um retorno para a gente? Olha, não, eu acho que acho que é difícil comparar a China com o Brasil, tá? Eu acho que o nível primeiro, do lockdown lá foi muito mais rigoroso do que foi feito aqui. Você praticamente conteve tudo em Wuhan. Você fechou toda a cidade, fechou as pessoas lá dentro e conseguiu jogar quase a zero o número de novos casos. E dois, é uma sociedade que tolera um nível e já vinha acontecendo, um nível de surveillance, de intromissão na liberdade individual muito grande. Então, as pessoas já eram monitoradas, já tinham uma tecnologia para monitorar as pessoas. Então, eles estão conseguindo fazer muito teste, todas as pessoas têm um passaporte no celular dizendo o estado de saúde que eles estão. E se alguma volta da doença é detectada, rapidamente a pessoa é isolada e você contém a doença. Aqui, eu acho que a gente está dependendo um pouco da sorte, né? A gente não está testando em massa, como é necessário ainda. Pode ser que isso mude nas próximas semanas. Eu acho que já existem iniciativas para aumentar o número de testes. E também a gente não tem nenhuma tecnologia assim para detectar novos casos e isolar rapidamente. Eu acho que a conversa aqui eu vejo muito longe. Então, assim, do ponto de vista da doença, eu acho que a gente está um pouco atrasado. Do ponto de vista de estímulo, a gente fez uma coisa razoável, acho que ainda um pouco lento, podia ser mais, mas eu acho que fez bastante coisa. O estímulo fiscal parece de um tamanho apropriado, até pela nossa situação fiscal. E o estímulo monetário, eu acho que, embora o Banco Central poderia ter cortado mais os juros, hoje mesmo falou que vai estar mudando de opinião, também evitou aí um colapso dos canais de crédito. Então, acho que a economia vai retomar. Nossa visão é que esse ano o PIB cai 5%, essa queda muito concentrada no terceiro trimestre, que deve cair uns 10% em relação ao trimestre, o segundo em relação ao primeiro. Mas, assim, a gente vê uma retomada já no terceiro trimestre, mas uma retomada lenta, talvez mais lenta do que os Estados Unidos. E ano que vem, talvez, se a gente
conseguir aí conter a doença, aí pode ser um ano bom, de 3, 4% de crescimento. Então, a retomada, a gente inicialmente vê ela mais lenta que os Estados Unidos e podendo, dependendo aí da nossa qualidade de resposta, acelerar no ano que vem. Molica, eu vou compilar um pouco das perguntas aqui. O João Albino também perguntou em relação a pergunta parecida com a minha, qual era o impacto desse imbróglio político? Você já respondeu um pouco. Vou passar para uma outra pergunta. Você acha, você falou um pouco, mas você acha que não há clima nesse momento de emplacar reforma? Você acha que teria como emplacar uma administrativa, uma tributária? Você acha que está absolutamente isso fora de pauta? Eu acho que está totalmente fora de questão nesse momento. Eu acho que todo o esforço agora vai ser para aprovar as medidas de combate à crise. Eu acho que isso só vai ser discutido, na melhor das hipóteses, ano que vem. A PEC de guerra, que já foi para a Câmara, foi para o Senado, tiveram as duas votações, voltou para a Câmara. Qual a visão de vocês? Que passa da recompra de títulos do Banco Central, esse tipo de usar o dinheiro do Banco Central para recomprar títulos privados? Como é que é a cabeça de vocês em relação a isso? Eu acho que isso está tranquilo. A gente andou falando bastante em Brasília, isso está ponto pacificado. Acho que é do interesse de todo mundo passar as medidas fiscais. Do Banco Central havia um questionamento sobre a forma como o Banco Central ia fazer e uma demanda por grande transparência do Banco Central, do que ele está fazendo. Acho que chegaram no consenso, eu acho que volta para a Câmara e vai ser aprovado sem problemas. Molica, dê uma olhada no que você comentou a respeito de alocação Brasil e Estados Unidos. Concordo com você, tem visto outras casas falando a mesma coisa, que lá vai ser o motor da retomada e, consequentemente, tem muita gente alocando dinheiro lá. Mas 2 para 1, então a gente tem 33% aí da cabeça no Brasil. O que sobrou? O que você ainda chega, olha e fala assim, cara, isso daqui está muito bom, compensa analisar isso e deixar na carteira para futuro no país? Eu acho que, primeiro, a parte de juros a gente está muito convicto. Essa parte aí, eu acho que isso aí a gente pegou muito cedo, talvez uma das primeiras casas aí a apostar nos juros aí com uma certa agressividade, no meio da crise. Assim, isso foi muito bom estar no Opportunity, isso foi, apesar de toda a crise, todo mundo com a cabeça muito tranquila, sempre comentário do management aqui foi: faz o que você acha melhor, sem pressão nenhuma, se achar oportunidade, põe dinheiro, que é nessas horas que é para a gente ganhar dinheiro. Então, a experiência da casa com crise foi fundamental nessa hora. Em bolsa, a gente acha que caiu muito, entendeu? Foi a bolsa que mais caiu no mundo. Você tem um efeito do preço, chegou a cair 50% da bolsa brasileira, quase o dobro do que caiu a bolsa americana, e você teve um efeito via dólar também, que a gente teve 25% de desvalorização do dólar. Então, os preços acabaram ficando atrativos. Obviamente não vai ser tudo, acho que tem uma parte aí que dificilmente volta. Petrobras vai demorar mais, a parte de retail acho que vai ter dificuldade, mas assim, o setor de elétrica, os grandes bancos, a gente está preferindo os grandes bancos nessa hora, Vale, retail online, que eu acho que vai crescer aqui. Você pega as principais, já tinha uma tendência aí de privilegiar essas empresas que estavam crescendo online. Eu acho que dá para ver pela nossa vida aqui, tudo que a gente está comprando hoje está comprando online. Então acho que vai ter um crescimento aí. Eu acho que foi uma oportunidade de entrar a preços muito convidativos. Agora, acho que vai ter que ter mais paciência no caso do Brasil, tá? Eu acho que a volatilidade vai ser maior, prazo mais longo, então acho que tem que procurar valor. Acho que o stock picking agora vai ser relevante e eu acho que tem que ter um pouco de cabeça de, não é para o mês que vem, é para a gente montar uma posição a preços atrativos e talvez tenha que carregar por um período aí para poder ver os ganhos se materializarem. Mas não é que a gente desistiu de Brasil, não, é só que talvez não é o primeiro vetor de crescimento. Molica, eu gosto muito de uma frase
que nunca desperdice uma crise, porque sempre numa crise você tem uma possibilidade gigantesca aí de ganho, como você bem disse. Na tua avaliação, eu vou usar mais uma pergunta aqui, uma pergunta meio prática, eu sei que não tem bola de cristal, mas vamos lá, você acha que 80 mil, a Bolsa voltou relativamente rápida nesse um mês, a gente bateu 62, 63 mil pontos, já está em 80. Você acha que a Bolsa 80 mil está cara? Me fala um pouco sobre isso. Em relação ao dólar, 5,30, quando você vê toda segunda a pesquisa Focus, eles insistem ainda que vai bater talvez um pouquinho mais alto e vai voltar. Qual a qual a visão de câmbio de vocês, né? Olha, eu acho que não tá cara a bolsa. Eu acho que tá, mas assim, tá muito difícil você dizer o que vai acontecer daqui a uma semana. Então, acho que a volatilidade, quando você pega uma volatilidade do VIX aí, que é a bolsa, que é o referencial de risco do mercado, tá 40% ainda. Então, o mercado pode oscilar 10% para baixo ou para cima e vai estar nesse mundo que a gente está vivendo, numa normalidade, vamos dizer assim. Então, a gente acha que se olhar para um horizonte mais longo, 1, 2 anos, eu acho que está barato e tem que ser seletivo. Eu acho que vai ter oportunidade, como você falou, acho que tem muita oportunidade. Eu acho que bolsa tem que necessariamente, se quiser entrar, eu acho que tem coisas atrativas, mas tem que ter uma cabeça um pouco mais de médio prazo. Se você entrar com a cabeça de comprar 80 mil para vender semana que vem, eu não sei fazer. E acho que duvido de alguém que consiga dar essa resposta. Então, assim, eu acho que responder, eu acho que fundamentalmente tá barato, tá mais para o barato aí, e a gente olha com cabeça de compra, assim. Só o horizonte talvez seja diferente. Sobre o câmbio, a gente acha que foi muito. No curto prazo, a gente não está vendo vetores para ele voltar. Tem uma tendência de dólar forte no mundo, tem uma aversão ao risco muito grande, tem problemas políticos internos, o fiscal está piorando. Então, não tem uma tendência a voltar, mas tem muita coisa ruim no preço. Então, a gente está meio zerado no câmbio, não está apostando em nenhuma direção agora. Quando a gente está fazendo alguma coisa tática, alguma coisa bem curta e até com viés até ligeiramente de venda nesses preços. Mas não temos nenhuma posição estrutural e não acho que tem muita oportunidade aí no momento. Ricardo, o senhor Edson fez um comentário muito interessante aqui no chat, queria ler para você e colocar uma pergunta junto. O ministro Tarcísio disse ontem no canal Livre da Band que as concessões continuarão. Rodadas com investidores estão sendo feitas e, segundo o ministro, o apetite continua o mesmo. Eventualmente, decorrente de questões de due diligence, ocorram atrasos para a apuração dos ativos locais, mas garantiu, de modo bastante otimista, que as privatizações e concessões estão na agenda do ano, em que pese os problemas decorrentes da pandemia. Aí a minha pergunta, cabe, nesse momento, o governo ficar discutindo privatizações? E você acha, se cabe, você acha que vão ter benefício para o país nesse momento? Pode até discutir, mas não vai ter interesse nenhum essa hora, entendeu? Acho que ele tem que deixar a bola quicando, mas os investidores não estão nessa página nesse momento. Assim. Eu acho que está todo mundo indo para o safe haven. Acho que é muito difícil você conseguir vender qualquer empresa num preço adequado nesse momento. Eu acho que você tem que deixar vivo, dizendo que a estratégia do governo é dizer que essa diretriz não mudou. Eu acho que é até importante em termos de expectativa, criar credibilidade para frente, mas se você for perguntar para ele no particular mesmo, ele sabe que não tem comprador nessa hora, ou seja, se tiver comprador é num preço que o governo não quer vender. Então, acho que tem que continuar o trabalho, continuar fomentando, dizendo que essa é a diretriz, mas assim, acho um momento bem difícil de mercado. Não é, eu se estivesse lá não estaria vendendo nada. Molica, deixa eu fazer uma pergunta. A gente viu que a reforma da Previdência levou 6 meses, 8 meses para passar. Fica aquelas brigas, etc. Agora, quando há uma mobilização, eu sei que é por causa da saúde, mas a prova via online, via Zoom, via webinar, via Hangout, via qualquer sistema de vídeo. Você acha que
é muita esperança minha, é muito otimismo meu achar que a gente pode ter uma mudança, um novo normal no Congresso e achar que isso aí pode ter uma pandemia para o bem de aprovações ou não? Olha, é até revoltante essa postura do Congresso agora, né? Eu acho que não, assim, eu vou responder de forma mais ampla. Eu acho que o sistema político brasileiro ele está profundamente deformado, né? Você criou um sistema presidencialista que o cara é eleito com 50 milhões de votos, mas ele não consegue governar porque ele fica refém do Congresso. Como que era feito lá atrás? Você tinha que fazer uma coalizão. Basicamente, você repartia o governo e repartia os recursos e seguia com o teu governo lá, dando uma fortuna para quem estava te apoiando. Esse governo disse que não ia fazer isso, mas também foi para o outro extremo, não negocia. E, na verdade, teve que negociar várias vezes. Na Previdência mesmo, só saiu quando sentou para negociar. E eu acho que esse é o incentivo do Congresso. Ele tem esse poder. Quando passa, ele só aprovou a crise rapidamente porque era do interesse de todo mundo. Ia soltar dinheiro, para dar dinheiro para os estados, dar dinheiro para eles gastarem no distrito deles. E faz com o maior prazer e com a maior velocidade. Se voltar para a agenda de reforma, voltamos para o mesmo problema que a gente tinha antes. Vai ter que cozinhar o governo, vai precisar que o governo sente para negociar, e aí a coisa vai andar, mas no passo do Congresso para que ele possa maximizar o excedente que vai vir para o bolso dele. Essa é a verdade, infelizmente, esse é o nosso país, e tem alguma coisa profundamente errada aí que acho que só muda com o tempo, talvez, se a gente for muito otimista e tiver uma renovação mais profunda desse Congresso. Com o que está aí, sou bem negativo. Molica, a gente vai se aproximando aqui para finalizar. Deixa eu te falar mais uma vez, eu sempre tenho uma cabeça muito otimista e eu tento não me contaminar por isso. Mas assim, primeiro, eu sei que você já bem disse que a China é bem diferente do Brasil. Na semana passada abriram a Louis Vuitton, se eu não me engano, a Louis Vuitton lá na China, e um dia venderam 14 milhões de dólares. Você não acha que pode ter uma volta, pelo menos no consumo, não em V, mas, enfim, uma demanda reprimida aí? E pondo a última pergunta, eu sei que quando você pega serviços, já foi, porque o cara não almoça duas vezes, o cara não vai no estacionamento e paga duas vezes, algumas coisas são assim. Mas o consumo, você não acha que a gente pode ter uma reversão minimamente rápida? Eu acho sim. Eu tô com você nessa aí. Acho que vai ter uma mudança de hábito, tá? Acho que muitas coisas o consumo não volta, né? É meio óbvio assim, né? Cinema, viagens. Alô? Não estou escutando. Não foi a Louis Vuitton, foi uma outra, desculpa. Ah, tá. Então, eu sou otimista também com a volta do consumo, mas a gente vai ter mudança de hábito. Eu acho que consumo de bens, tal, eu acho que vai voltar rápido. Se a gente conseguir sair dessa situação de quarentena aí relativamente rápido. Acho que o emprego aqui, até por uma rigidez do mercado de trabalho do Brasil, acho que não vai dar tempo do desemprego crescer tão rápido se a gente voltar a partir do mês que vem, né? Então tem esse big if aí. Mas eu acho que tem áreas da economia que vão ser afetadas mais estruturalmente. A parte de serviços aí, eu acho que tem dificuldades em várias áreas. Restaurantes, cinema, teatro, viagens. Isso eu acho que vai demorar muito para voltar. O consumo de bens eu acho que pode voltar relativamente rápido e tem sim uma demanda reprimida aí. E vai talvez migrar muito para a internet, eu acho. E a última pergunta, depois, não sei se o Rudney tem ou a Helena, mas assim, nesse cenário pós-pandemia ou durante a pandemia, o fundo, especificamente do Opportunity Total, vai mudar seu target? Ele continua aí com uma vol de 6, 8, 10? Como é que está a cabeça de vocês? E com a queda da Selic, vocês mudam um pouco? Qual que é o retorno absoluto que vocês estão esperando? Não mudamos nada, assim, essa volatilidade, ela não é um target que a gente segue, o que a gente tem de limite estrito é o nosso limite de risco por estresse.
Esse é um limite absoluto que foi preservado durante toda a crise e vai continuar sendo. A volatilidade do fundo, ela naturalmente, com o crescimento da volatilidade dos ativos, ela aumentou, mas é um efeito de curto prazo. A gente acha que é uma corcova aí que vai voltar quando o mercado acalmar um pouco. A gente seguiu operando do mesmo jeito que a gente fazia e a gente tentou, como eu falei, eu acho que talvez a gente teve no começo ali, talvez a crise pegou a gente num momento delicado, né? A gente estava muito otimista com o Brasil estruturalmente, e a gente não percebeu a profundidade do lockdown aí, do vírus de cara, né? E o mercado foi muito rápido, mas a gente conseguiu achar oportunidades no meio dessa queda e já reverteu uma parte expressiva aí das perdas. E a gente está confiante aí que dá para, no curto prazo, aí, recuperar o que a gente perdeu aí na queda dos mercados. Acho que tem muita oportunidade na mesa. Ricardo, só para fechar, então, queria um breve comentário que eu achei muito interessante antes da gente abrir para os clientes e para os amigos o que a gente estava falando no início a respeito do petróleo. Queria que você comentasse o dia de hoje, o que aconteceu, e aí, um pouco adiante, se você acha que agora, acontecendo esse fato que teve hoje, se isso vai se perpetuar, se vai ter de novo, ou se o mercado de petróleo ele vai dar uma acalmada? Hoje foi um movimento. Hoje aconteceu, eu nunca tinha visto em toda a minha carreira isso. O primeiro futuro do contrato de petróleo, WTI, que é o contrato americano, que é o petróleo americano, né? Ele ficou bastante negativo. O preço ficou menos. Ele foi o settlement dele hoje, e ele ficou aí menos 37. O fechamento. O que aconteceu, né? Eu acho que esses contratos eles têm entrega física de petróleo. Então, quem está comprado no petróleo vai receber lá os barris de petróleo e tem que dizer onde entregar. E o que aconteceu é que a capacidade de estocagem no mundo, ela meio que está no limite. Você não tem onde pôr esse petróleo aí. Então, criou um desespero no vencimento do contrato de quem está comprado em petróleo, no último dia, para não levar o delivery, tem que vender a qualquer preço, porque não tinha onde pôr o petróleo. Então, acabou ficando negativo. O segundo vencimento, ele está positivo, ele caiu bem menos, né? Então, ele está positivo. Foi uma questão técnica do mercado. Eu acho que ele não reflete aí o fundamento. Agora, o fundamento do mercado de petróleo, ele é muito ligado à atividade econômica global. Ele vai continuar fraco. A demanda colapsou. Se pensar numa coisa que ninguém está consumindo direito, é petróleo. Baixou todos os aviões. Carro sumiu. Você não está andando quase de carro. As estradas vazias no mundo inteiro. Despencou a demanda por petróleo. Então, eu acho que vai ficar os preços baixos aí, enquanto a gente não vê uma retomada da atividade econômica. E o problema do petróleo é que ele também está ligado a atividades que vão retomar mais lentamente, necessariamente, mesmo nos melhores países. Você pega a viagem internacional, não vai voltar normalmente. Eu acho que viagem vai cair absurdamente. Só vai voltar viagens essenciais. Viagem de carro vai cair muito. Então, acho que a demanda de petróleo vai ficar baixa por muito tempo. Acho que a gente vai estar vendo um equilíbrio aí de preço em torno desse 20 aí, que eu acho que vai ficar aí por vários meses. Molica, última pergunta de fato. Você, como um liberal de Chicago, assim como o Guedes, você acha que, passando essa pandemia, corre risco de sair? Porque no limite estão distribuindo dinheiro, né? E para um liberal isso é uma loucura, na cabeça do Guedes. Como é que você vê isso? Ou você acha que isso aí não está nem na pauta agora? Olha, eu acho primeiro assim, eu acho que não é verdade, tá? Eu acho que um liberal não tem não tem essa visão. Eu acho que o ponto de um cara que está sentado lá com a visão do Guedes, eu acho que é entender que todo gasto que tem que ser feito agora são gastos emergenciais. Passado a crise, você não vai ter mais gasto. E segundo, você não altera as instituições fiscais, principalmente o teto de gastos.
Então, o cara que está sentado lá com a cabeça dele, é isso que ele quer. Ele falou, não tem importância de gastar emergencialmente, porque está tendo um colapso da demanda e tem setores que vão ser muito afetados. Então, eu tenho que ter uma política monetária agressiva. O próprio Friedman, né, no principal livro dele, propôs que você tem que expandir a política monetária na crise de 29. O grande erro foi não ter feito isso. Então, eu acho que ele está consciente. Agora, o problema é se esses gastos aí abrir a porteira de uma vez. Eu sempre brinco que o Brasil é aquele viciado que estava assim, em recuperação, né? Então, ele passou, ele estava em abstinência total, estava indo muito bem e tal, e de repente resolveu dar uma recaidinha aí. Então, tem sempre um risco, né? A gente sabe como é que funciona isso aí. Então, eu acho que se a coisa deteriorar para valer, se começarem a se criar gastos que não são emergenciais e começarem a ameaçar as instituições fiscais, eu acho que tem o risco do Guedes pular fora, sim. Por enquanto, eu acho que não é esse, eu sou otimista em relação a isso, tá? Acho que, por enquanto, não está acontecendo isso. Mas é uma coisa que a gente está monitorando todo dia, porque a briga política está intensa. Bom, Molica, Gabriela, em nome da Tauari, queria agradecer muito o tempo de vocês, nesse momento que a gente tem passado, ainda mais hoje, uma véspera de feriado. Até que eu estava falando com a Gabriela, nada mais, né? Eu falei para a Gabriela, a gente pode marcar para dia 21? Ela falou, Helena, dia 21 é feriado? Eu falei, nossa, a gente nem está sabendo lidar com a agenda, né? Mas, enfim, agradeço demais você, Molica, obrigada, Gabriela. Acho que esse canal com vocês é super importante, a gente fica muito feliz. Então, em nome de toda a equipe da Tauari, eu agradeço. Nós tivemos 30 clientes ouvindo, aqui participando com a gente. Então, para os clientes também agradeço demais. Se ficou alguma dúvida, só procurar o seu banker, o seu assessor e a gente entra em contato. Todo esse webinar foi gravado, então depois a gente manda o link para vocês. E mais uma vez agradeço aí, gente. E bom feriado a todo mundo, viu? Muito obrigada. Nós que Muito obrigado a agradecemos, vocês, foi um prazer. obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.